Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 5 de outubro, segunda-feira, somos convidados a nos aproximar da Palavra de Deus. Este mês, o mês temático, o mês da missão, somos convidados, amados irmãos e irmãs, a testemunhar a vida de Cristo em nós, para os nossos irmãos e irmãs. Por isso, iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 10, versículos de 25 a 37. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente, faze isso e viverá. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele e viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faz a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos coloca diante então da história do bom samaritano. E hoje, de uma forma providencial, nós temos uma memória que pode ser observada, de São Benedito. Nos unimos com a comunidade aqui de nossa paróquia, que também é dedicada a São Benedito, uma capela dedicada. Quem foi Benedito? Nasceu na Itália em 1526 e ali faleceu em 1589. Santo de muita popularidade no Brasil, levou vida simples e pobre. Filho de escravos africanos, uniu-se a alguns eremitas que viviam à regra de São Francisco de Assis. Sempre bondoso e prestativo, assumiu no convento os serviços mais humildes. Celebrando sua memória, aprendamos a exercitar
a humildade e o serviço generoso. Ele também é considerado padroeiro dos cozinheiros. Que Deus abençoe todos aqueles que se dedicam a este ofício. Jesus se depara então, amados irmãos e irmãs, como a palavra nos diz, com o mestre da lei, que procura pô-lo em dificuldades. Ele pergunta a Jesus, o que está escrito na lei? Melhor dizendo, pergunta a Jesus, mestre, o que devo fazer para receber a vida eterna? Esta é a expectativa da vida eterna, da vida futura. Então Jesus remete a resposta a uma outra pergunta. O que está escrito na lei? Como a lei? E este mestre da lei, sem demora, responde, recordando aquilo que era comum para o povo de Israel. Shema, escuta Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um. E aí então ele pega basicamente o que se segue. Por isso, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com toda a tua inteligência. Retomando também aspectos da lei, ele completa dizendo, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Resposta maravilhosa. É isto mesmo, diz Jesus. Mas este mestre da lei não se contenta com isto. E para colocar Jesus à prova, pergunta, e quem é meu próximo? E aí então nos deparamos com esta parábola do bom samaritano. Aqui está em jogo algo muito importante do contexto de Jesus, que toca a nossa vida hoje muitas vezes. Havia-se a lei da pureza, aonde aqueles que estariam indo a caminho do serviço do templo não podiam então tocar em algo impuro, pois assim não se fizesse, não poderiam exercer então o seu ministério no templo. Perceba o que Jesus traz, a figura de um sacerdote que está ligado diretamente ao entendedor da lei, o mestre da lei, a figura do levita. Esses que descem a caminho do templo, e ao ver o homem que está ferido pelos assaltantes, ele simplesmente passam pelo outro caminho. Vem muito forte. Eu não devo perder a minha pureza. Eu preciso ir purificado ao templo. Mas vem alguém que é estrangeiro, alguém que é de fora, um samaritano. E ao perceber que este homem está caído, sente compaixão, age com misericórdia, cuidando das feridas e levando-o a um lugar para se recuperar, a uma hospedaria. A palavra nos diz que ele joga azeite e vinho, certamente alimentos que ele utilizava para si, por conta das viagens. Ele utiliza isso para, então, purificar as feridas deste homem. Amados irmãos e irmãs, ele deu tudo de si para este homem. E então, voltando para o mestre da lei, Jesus pergunta, ao teu ver, quem é o próximo nessa história? E então o homem diz, aquele que agiu de misericórdia para com ele. Nós somos convidados a exercer a misericórdia de Deus no mundo. Somos evangelhos vivos, nos ofícios mais simples. Não precisamos de grandes feitos. Como São Benedito, os ofícios mais simples, dando testemunho da vida de Cristo. Por isso que o Senhor nos guarde, abençoe e proteja. E que a nossa vida possa ser esta eterna doação em missão a favor dos irmãos e irmãs, para que o amor seja testemunhado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.